Olá, minha querida. Eu sou a Sofia Igrejas Alves, mentora de mulheres que querem resgatar a sua magia única e criar uma vida mais alinhada, leve, abundante e feliz. Eu acredito que é quando a mulher se abre a viver em pleno todas as suas dimensões e tudo aquilo que ela é, que encontra a magia de Deus em si. Esse é o caminho de retorno à sua verdadeira essência feminina, que traz todo o poder e magnetismo de ser mulher. Este podcast nasceu de um sonho, o sonho de partilhar tudo que sou como mulher ao mundo. Seja muito bem-vinda ao podcast O Nosso Templo. Eu abro-te as portas do meu templo sagrado para que tu encontres também um espaço de aceitação, acolhimento e muito amor. Torna este meu templo o nosso templo, onde eu, tu e todas as mulheres somos as deusas dos novos tempos. Aqui partilho a minha vida contigo, os meus conhecimentos e aprendizagens na minha jornada de evolução. E levo até ti muita magia que te ajudará a ativar a deusa divina que habita dentro de ti. Estás pronta? Dá-me a tua mão e entra comigo neste novo portal. Olá, minha querida, seja muito bem-vinda ao meu podcast O Nosso Tempo. Este é um espaço onde eu vou partilhar tudo aquilo que eu sou como mulher, as minhas histórias, aprendizagens, lições, conhecimento, esta minha jornada de evolução enquanto mulher, para que tu também encontres inspiração e aquilo que precisas para tu seres também essa mulher que vieste para ser com todo o brilho, com todo o magnetismo, com toda a luz e potência que tu tens dentro de ti. Por isso, o meu objetivo é ajudar também a resgatar essa deusa interior que está aí também para poderes brilhar muito para o mundo. E neste primeiro episódio eu pretendo contar-te um bocadinho quem é a Sofia, a sua história, o que é que aconteceu desde a infância até aqui, que me trouxe aqui hoje a fazer estas partilhas contigo e a ser mentora de mulheres como tu, neste crescimento enquanto mulher, enquanto ser mulher, não é? E este maravilhoso ser que é ser feminina, mulher, deusa divina. Então, aqui eu hoje quero te contar tudo isso que foi a minha jornada até aqui, para tu me conheceres melhor, para tu conheceres mais a fundo o que é que me trouxe hoje a estar aqui contigo. E depois também vou partilhar esta jornada de trazer a minha voz aqui no podcast até ti. Então, se eu tiver que dizer numa palavra quem é a Sofia, eu vou escolher mulher. Já repeti várias vezes aqui ao longo deste episódio, mas porquê? Porque ser mulher para mim é aquilo que nos demonstra no fundo toda esta potência e também toda esta multidimensionalidade. E tu ao longo deste episódio que eu te vou contar a minha história vais perceber esta multidimensionalidade que é ser eu e que eu fui ao longo de todos os anos construindo. Primeiro desconstruindo, não é? Aquelas camadas todas, e depois construindo e resgatando e indo de encontro a mim, encontro desta mulher que vim para ser. Então, a Sofia, sendo esta mulher, nasceu uma menina. Em criança era uma menina. E como menina que era, adorava fantasia, adorava cor-de-rosa, era uma menina super alegre, divertida, gostava muito de brincar ao faz de conta. Ela dançava, foi bailarina, dançava, divertia-se, gostava de fazer teatro, portanto, sempre foi uma menina muito de se expor, de brincar, de fazer tudo isso, portanto, foi assim uma infância que eu tive muito feliz. Quando cheguei à adolescência, tornei-me uma adolescente jovem, bastante sonhadora. Mas ao mesmo tempo, neste meu sonho, eu tinha o plano da minha vida toda. Eu sabia que queria estudar para a faculdade, tirar um curso, ir trabalhar, ganhar dinheiro, depois casar, ter filhos, queria ter 3 filhos e, portanto, por aí adiante. Eu tinha assim quase o plano da minha vida toda. E muita coisa concretizou-se.
porque eu também era bastante focada nas coisas para que isso acontecesse, e portanto eu fui para a faculdade, eu fui estudar para Braga. Eu vivo no Porto, mais especificamente em Vila Nova de Gaia, mas fui estudar para Braga porque fui estudar Engenharia Biológica, porque eu gostava muito de ciências e de laboratórios, e na altura foi aquilo que eu escolhi. E como só havia em Braga, eu fui estudar para Braga. Portanto, aos 18 anos eu saí de casa dos meus pais e fui viver para Braga. Foi uma jornada muito empoderadora, porque me permitiu estar fora das saias da mãe, me permitiu também experimentar outras coisas, me permitiu conhecer outras pessoas diferentes e foi muito enriquecedora mesmo para o meu desenvolvimento pessoal e até no meu crescimento. Na verdade, eu sempre fui muito aventureira e no final do curso eu tinha, portanto o curso era de 5 anos, no último ano eu tinha a possibilidade de fazer o meu estágio no programa de Erasmus fora daqui, de Portugal, não é? Então, na altura, eu decidi ir para a Espanha. Então fui, no último ano da faculdade, para a Espanha estagiar. Portanto, eu como era um estágio, eu tinha tirado uma vertente de laboratório, portanto fui estagiar para um laboratório de uma faculdade em Espanha. Foi uma experiência muito gira, foi uma experiência de conhecer um outro país, apesar de que, sendo Espanha, era algo que eu estava muito familiarizada, portanto era algo que eu conhecia, era também uma língua que eu entendia bem, fui aprendendo algumas coisas, porque apesar de eu ser aventureira, eu tinha sempre um certo limite, eu não queria ir muito para longe da casa, portanto Espanha seria assim uma aventura dentro dos limites, digamos assim, aceitáveis para mim na altura, porque eu sempre pensei que não queria sair de Portugal, não queria sair de casa, mas queria ter aquela aventura. Então foi essa aventura assim, ali num pezinho fora, mas cá dentro quase, porque era pertinho de casa. E foi enriquecedora, eu adorei, conheci também uma outra cultura, apesar de eu já conhecer a cultura espanhola, porque a minha terra natal é Melgaço, os meus avós são de lá, os meus pais são de lá, portanto é muito perto de Espanha, portanto eu desde criança que estava habituada a ir ali a Espanha, apesar de eu ter acabado por ir em Erasmus para um sítio mais longe, mas era pertinho para mim, portanto era algo que eu estava confortável, por isso nunca fui para o desconforto total. Mas foi divertido e foi bastante enriquecedor naquela altura. Depois quando voltei, já voltei para Gaia, portanto fui convidada para trabalhar num instituto de investigação, portanto eu fui trabalhar para investigação científica no Porto e voltei para a Gaia e comecei a trabalhar. E estamos a falar em 2009, tinha eu 23 aninhos e comecei a trabalhar na investigação. No início achei tudo muito giro, porque era tudo novidade, eu gostava de aprender, sempre gostei de aprender coisas novas e, portanto, foi bastante motivador e entusiasta para mim. E que estive lá há algum tempo, mas chegou um momento em que eu percebi que aquilo não era para mim, que não era algo que me nutria totalmente, porque no fundo o início foi muito motivante, porque de facto eu ia aprendendo coisas novas, não é? Porque eu na faculdade não tinha aprendido muita coisa e ali estava a aprender coisas práticas, mas chegou um momento que a vida era muito rotineira, porque já não havia muito a aprender em termos técnicos e portanto eu acabava por ter dias a fazer sempre as mesmas coisas. E ao mesmo tempo, como não estava a ficar muito motivada com aquele trabalho, e eu gostava muito de beleza, de moda, do estético, eu criei um blog. E estamos a falar há mais de 10 anos atrás, portanto estamos a falar em 2010. E naquela altura era o início dos blogs. E eu criei um blog. O blog de moda era aquele blog em que nós tirávamos fotografias dos looks, em que postávamos, em que escrevíamos sobre porque é que nos inspirava aquela forma de vestir, aquele mood, etc. Eu adorava, andava com a minha máquina fotográfica, tinha um tripé, tirava as fotografias, adorava. Mas ao longo, isto foi enquanto eu estava a fazer, a trabalhar na área de investigação, mas entretanto percebi que só isso não chegava para me nutrir. Então decidi sair da área de investigação
Na altura foi um momento também assim de reviravolta da minha vida, porque eu tinha começado também a namorar com um rapaz na altura, estava a ter contacto com uma vida um bocadinho diferente, que ele fazia parte de uma, digamos, de uma área e de uma parte da sociedade um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituada, e portanto estava a ter ali várias mudanças na minha vida. E eu não sabia muito bem o que é que eu ia fazer, o que é que eu queria fazer, o que é que eu gostava. E na altura acabei por ir estudar gestão. Porquê? Porque gestão acabava por me dar uma abrangência grande para eu poder depois escolher aquilo que mais gostava. E na altura fui estudar gestão e quando comecei a estudar gestão percebi que das áreas que eu mais gostava era marketing. Então acabei por aprofundar os meus conhecimentos na área de marketing, que vim a trabalhar nos anos seguintes. Portanto, eu comecei a trabalhar como relações públicas, comecei a trabalhar também como hum, diretora de marketing e depois acabei por trabalhar na direção de uma empresa que era uma editora e que acabei por abranger não só a área de marketing e também de gestão. Portanto, nestes entretantos todos, eu acabei por casar e, portanto, comecei a ter uma vida de casada. E neste meu plano que eu vos falei inicialmente que eu tinha, eu sempre disse que iria ter filhos aos 30, que queria ter filhos aos 30. E portanto eu casei, tinha eu 27 anos, 26 ou 27 anos, e ainda tive ali uns anos casada sem engravidar, sem ter filhos, e houve um momento que foi mesmo assim muito engraçado e por isso eu quero aqui partilhar, porque foi assim o primeiro chamado da minha alma mesmo, foi assim uma coisa que eu na altura não sabia que era isso, hoje em dia já sei. Foi o momento em que eu senti que era para engravidar. Portanto, eu sempre tinha decidido que seria aos 30 anos, mas não foi algo que eu estivesse a dizer, vai ser naquela altura exata, não é? Portanto, o meu marido na altura até queria ter filhos antes e eu andei a adiar porque não sentia. E houve um momento em que eu senti, lembro perfeitamente, eu estava na minha vida normal e de repente parecia que eu recebia assim uma mensagem, e que foi literal, só que eu na altura não percebia, de chegou o momento. E pronto. Então, engravidei logo, decidi, então é agora, engravidei logo. Na altura até foi muito engraçado, porque eu nem sequer sabia que estava grávida no início. Porquê? Porque eu achava que, hum, como tinha deixado, eu tomava a pílula, um contraceptivo, e como tinha deixado a pílula há pouco tempo e estava assim com várias mudanças hormonais, achava que não era uma gravidez. Acabei por só saber que estava grávida, porque depois também houve ali um teste que deu negativo, não sabendo porquê, e acabei por só descobrir mesmo que estava grávida já aos 3 meses, portanto já foi assim, com menos 3 meses de gravidez, sem saber, não é? Então, a gravidez foi uma gravidez super plena, eu adorei estar grávida, adorei viver essa fase do bebé na barriga, adorei. E depois chegou o grande momento de reviravolta da minha vida, que foi quando o meu filho nasceu. Nós sabemos que o parto é um momento iniciático, é um portal de transformação gigantesco para a mãe, e para mim foi assim, numa magnitude enorme mesmo, enorme. Portanto, daquele momento do parto, naquele dia, 28 de novembro de 2016, a minha vida mudou totalmente. Porque eu, a partir daquele momento em que o meu filho saiu de dentro de mim, eu abri os olhos de uma forma diferente para o mundo. Para quem eu era, para aquilo que eu fazia, para aquilo que me rodeava, onde eu estava, tudo. Então foi um momento que mudou totalmente a minha visão da vida, a minha forma de ver tudo. E eu não sabia, na altura não sabia nada disto, eu não percebi o que estava a passar, também tinha as hormonas todas ali à volta, não é, do pós-parto, mas comecei a entrar numa jornada de questionamento de quem era a Sofia, do que é que ela gostava, do que é que fazia sentido para a Sofia, e comecei a perceber que muitas coisas daquelas que eu vivia era, não se alinhavam com aquilo que eu acreditava, não se alinhavam com os meus verdadeiros valores.
E isso, na altura, não foi fácil de lidar, porque eu não tinha ferramentas, nem sabia que era preciso ter para saber e acabar por aprender a lidar com este momento de grande questionamento existencial. E, portanto, achava que o problema era eu, que eu é que era o problema, que algo estava errado comigo. E isto acabou por ser, claro, isto era o que eu sentia internamente e acabava por ser espelhado pelas pessoas que me rodeavam, não é? Porque também me diziam isso, porque era aquilo que eu estava a sentir internamente. Foi difícil, foi desafiante, porque eu queria encaixar em algo que eu já não encaixava. Eu queria ser algo que eu já não era e que não me fazia sentido. E isto levou-me a um grande poço. Levou-me a um grande momento de, de caos interno, que só podia ser, não é? De caos interno, de não perceber onde é que eu estava, o que é que eu estava aqui a fazer, o que é que eu havia de fazer pela minha vida, como é que de repente nada fazia mais sentido para mim. Eu tinha acabado de ser mãe, tinha um bebê, tinha um casamento que estava a correr bem, como é que de repente já nada daquilo fazia sentido? A única coisa que realmente fazia sentido era o meu bebê e eu ser mãe daquele ser, mas tudo o resto não fazia sentido. Então demorei ali 1 ano e meio a tentar lidar com isto tudo. Porque no fundo foi tentar, porque eu não conseguia. Mas foi tentar perceber o que é que se passava, foi tentar encaixar, foi tentar sobreviver até, podemos dizer assim, sobreviver àquele momento que achava eu que era normal do pós-parto, mas que se prolongou durante muito tempo. Na verdade, eu entrei numa pressão pós-parto, porque tudo isto afetou-me emocionalmente, fisicamente e psicologicamente. E lembro-me de um momento de eu estar assim no caos total, passado 1 ano e meio de ter sido mãe, e não já não, portanto, a parte física, o meu corpo físico também já se ressentia, não, eu já não comia, já não conseguia dormir. Nós sabemos que quando começa no emocional, no mental e depois vai ao físico, temos as várias camadas. Eu já estava muito magra, que não comia, não conseguia dormir, estava debilitada fisicamente. Já tinha sido diagnosticada como uma depressão pós-parto, portanto também já estava a ser acompanhada nesse sentido. Mas não conseguia estar onde eu estava, não conseguia estar na casa onde eu estava, não conseguia estar com aquele casamento, não conseguia, eu não sabia o que queria, eu não sabia o que fazer, mas sabia que ali não conseguia estar. E naquele momento decidi então sair. Decidi acabar com o meu casamento, decidi sair do trabalho em que estava, porque neste processo o meu trabalho também já não me fazia sentido. Algo que eu amava, já não fazia sentido, já não estava alinhado com aquilo que eu acreditava naquele momento, ou pelo menos aquilo que eu achava que acreditava. E então também saí do trabalho. E entrei assim na grande jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento primeiro e desenvolvimento pessoal, de resgate, de retorno a mim, de resgate da mulher que eu era e que tem vindo a acontecer ao longo destes últimos anos até agora, não é? Que foi que começou aí e se prolonga e acredito que se vai prolongar para o resto da vida, porque é isso que eu acredito e é isso que eu pretendo também para mim, não é? Cada dia tornar-me mais próxima da minha essência, cada dia desconstruir mais coisas, cada dia ser melhor Sofia. Então, tudo começou aí e foi aí que eu procurei realmente saber mais sobre mim e percebi que havia muito mais além de que aquilo que eu achava que havia. Porque eu acreditei, tinha uma fé tão grande dentro de mim de que aquele caos não podia ser a única coisa, não era só a realidade, tinha que haver algo mais. Então foi aí, eu sempre fui muito científica, eu sempre fui muito cética em termos de acreditar acreditar mesmo, porque hoje sei que não é uma questão de acreditar, mas na altura eu achava que era uma questão de acreditar em termos de energias, em termos da vertente holística, do ser, em termos de espiritualidade, eu era completamente fechada a tudo isso. Eu não acreditava em nada, eu era muito objetiva, vinha de uma área científica, para mim tinha que ser tudo muito palpável, muito objetivo, muito quantificável, muito mesmo para ver pelos olhos
meus próprios olhos e, portanto, aquilo tudo não fazia parte do meu dia a dia. Mas naquele momento de caos, eu sabia que dentro de mim, mais uma vez eu tinha sentido essa voz dentro de mim. Há algo mais, não pode ser isto, porque eu estava no caos, tinha um bebê pequenino, tinha acabado de me separar, estava com um processo de divórcio muito complicado e desafiante e eu não estava a saber lidar com aquilo e não queria aquilo para o resto da minha vida. Eu naquele momento decidi, eu não quero isto. Porque obviamente as pessoas diziam, há processo assim, assado, e vais ter uma vida assim. Obviamente nós ouvimos todas estas coisas e eu dizia, não, eu não quero isto para mim. Como não tinha ninguém à minha volta que me pudesse ajudar ou que eu pudesse ver algo que eu me pudesse agarrar, eu procurei. Eu procurei. Tem que haver algo mais. E comecei a estudar, comecei a investigar, comecei a estudar, comecei a procurar formações e sempre tudo muito para mim, muito para me autoconhecer, muito para me ajudar a lidar com todas aquelas situações. E então comecei a ver a luz ao fundo do túnel, comecei a perceber que estava a melhorar, que era todo aquele trabalho, comecei a fazer yoga, meditação, fiz iniciação de reiki, portanto fazia autotratamentos a mim própria, comecei a desenvolver-me e comecei a perceber que estava a melhorar. E melhor ainda, não só estava eu a melhorar, como tudo à minha volta estava a melhorar. Como eu comecei a ver que aquele caos começou-se a dissolver. E foi mesmo isto que aconteceu. Imaginem um novelo todo em caos e de repente aquilo começa-se a dissolver, começa-se a desfazer e começa a haver luz. Então, através de mim, eu trouxe luz a todo o processo e trouxe luz às pessoas que estão à minha volta, que permitiu também abrir os horizontes e a perceber que podíamos lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, isto trouxe a abertura do meu coração à magia da vida. E foi aí que eu percebi que se eu conseguia isto, isto era para todas as mulheres, não é? Eu tenho que ensinar isto. Eu, naquele momento eu não estava a trabalhar, não queria voltar ao que eu tinha feito, não sabia muito bem por onde começar e comecei a perceber que, por que não começar a mostrar isto ao mundo, mostrar isto a outras mulheres, ajudar outras mulheres. Na altura eu tinha feito também o grande percurso com a casa, que quem me tem vindo a acompanhar sabe esse percurso que eu já partilhei também nas minhas redes sociais, como é que foi. Portanto, porque eu tinha neste processo deixado a minha casa e por isso foi a partir daí que eu comecei a investigar e a perceber também esta ligação das pessoas, da mulher à casa. Então comecei a partilhar a outras pessoas todo este meu conhecimento, que me levou a chegar até aqui hoje, a falar agora contigo com este meu novo podcast e que me trouxe a visão de que realmente a vida só depende de nós. O nós mudarmos algo na nossa vida só depende de nós. E isso foi maravilhoso, mudou a minha vida, tem mudado ao longo dos anos, porque não começou aí, mas não acabou aí, quero dizer. Portanto, eu fui investigando cada vez mais, eu tornei-me terapeuta, eu tornei-me também coach, hoje sou mentora de mulheres que pretendem também resgatar essa magia única, essa deusa única que habita dentro de si. Trabalho com várias ferramentas. Ao longo dos últimos anos, foquei-me muito na ligação da mulher à casa, porque foi realmente o ponto onde houve uma viragem na minha vida e era algo que eu amava, porque eu adoro coisas de casa, eu adoro tudo que é estética, não é? Eu tenho esta visão estética, tanto da vida como das coisas. Como eu disse, eu tinha tido um blog de moda, portanto eu gostava muito disso, então foi a partir daí que também criei essa ligação e que comecei a trazer isto. Mas hoje sei que a minha missão é muito mais ampla e não só com isso, e eu fui ao longo dos tempos também introduzindo todos os meus conhecimentos, todas as minhas técnicas, todas as terapias que eu faço também às mulheres que acompanho, porque nesta ligação com a casa nós trabalhamos sempre o interior da mulher e é aí que está a grande magia. A casa é um complemento para nos ajudar, mas hoje que crio este espaço,
quero te dizer que aqui vais encontrar tudo, porque hoje a minha missão é muito mais ampla. É principalmente para a mulher, mas é com todas as suas dimensões e tudo aquilo que lhe rodeia, não é? Que não é só a casa, que vai continuar sim a casa a pertencer, porque é algo que está ligado à mulher, mas também muita mais coisa. E esse foi o meu grande objetivo. Não é por acaso que este podcast está a sair neste momento. Na verdade, contando desta jornada de criação deste podcast, na verdade, eh, ele era para sair em janeiro de 2022, há mais de um ano, e não aconteceu. Foi aí que eu recebi o chamado que tinha que partilhar mais coisas, mas eu ainda não estava pronta. Eu ainda tinha que fazer uma jornada para que ele saísse. Eu ainda não estava pronta para abrir todo isto que eu sou e todo o meu conhecimento e toda a minha experiência, toda a minha vida aqui para ti. E por isso acabou por ser uma jornada que eu fui fazendo ao longo deste ano e tal, para hoje trazer-te. Hoje sim, eu estou no meu esplendor para partilhar contigo tudo aquilo que eu sou, todas as minhas dimensões, mas também tudo aquilo que é o meu conhecimento e tudo aquilo que eu experienciei na minha vida, para que tu também possas encontrar aquilo que te faz a ti vibrar, aquilo que é a tua missão, aquilo que é a deusa que habita em ti, para tu poderes brilhar muito no mundo. Este é o meu principal objetivo. Ao longo dos episódios, eu vou-te trazendo várias temáticas, com histórias minhas, com experiências minhas e com tudo aquilo que eu fui também aprendendo em termos de conhecimento, de formações, de experiência com outras mulheres, porque hoje, passado um ano e tal, e que te trago este podcast, eu já tive muita experiência com outras mulheres, já acompanhei muitas mulheres, centenas de mulheres que eu acompanhei, e isso enriquece aquilo que eu te vou trazer aqui no podcast. Isso enriquece tudo aquilo que tu vais poder tirar também quando me estás a ouvir. Então, nada acontece por acaso. Eu acredito mesmo muito, muito, muito nisso. Nada acontece por acaso. Há sempre um tempo certo para as coisas acontecerem. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam num momento, não respeitamos o seu tempo. E só mais tarde, mais para a frente, é que percebemos que realmente não podia ter sido naquele tempo. Porque não há volta a dar. Nós podemos insistir que queremos, que queremos, que queremos, mas se não for um momento, não vai acontecer. Digo-te por experiência própria, não vai acontecer. Da mesma forma que se for o momento, vai acontecer, tu queiras ou não. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. É exatamente assim que eu acredito, é assim que eu vivo e, portanto, hoje estou aqui de coração aberto a abrir-te o meu tempo sagrado para que tu possas também encontrar um espaço de aceitação, acolhimento e muito amor e te sintas plena, inteira, para seres tu própria. Porque é isso que eu quero te trazer. Eu vou-te trazer a minha verdade, aquilo que é ser a Sofia neste momento, aquilo que eu acredito, os meus valores, sem máscaras, sem efeitos, sem filtros, sem nada. Eu quero trazer tudo. Vamos ter episódios vulneráveis, vamos ter episódios de grande magnetismo, de potência, de poder, de tudo, porque eu quero trazer tudo isso. Eu sou esta mulher multidimensional, como tu também és. E eu quero que tu vejas isso em mim, para que tu possas também ver isso em ti. Esse é o meu grande objetivo. E, portanto, abro aqui as portas ao meu podcast, ao nosso templo, com este nome. Nosso templo porquê? Porque não é só meu. Eu quero que tu estejas aqui comigo. Eu não quero fazer isto sozinha. Eu quero que tu estejas aqui comigo. Portanto, é o nosso templo. É o templo de todas nós mulheres que somos deusas divinas e que temos que trazer toda a nossa luz ao mundo. Porque estamos aqui para isso e eu vou-te dar a mão todos os dias para poderes fazer isto comigo. Então, este vai ser sempre a energia que tu vais encontrar aqui no podcast para te poder ajudar, inspirar e apoiar neste caminho que é lindo da jornada de ser mulher, de evolução, de crescimento, da expansão que nós temos à nossa frente durante toda a nossa vida. Então, nos próximos episódios vou trazer
mais inspiração. Espero que tenhas gostado desta história que te contei sobre a minha vida. Hoje eu sou plena a partilhar aquilo que eu sou, sem filtros, porque me traz uma memória de infância, traz-me uma memória daquilo que eu sempre sonhei, que é ser só eu, sem precisar de mais nada. Então é isso que eu quero que tu também sejas, ser só tu, sem precisar de mais nada. Se gostaste do meu podcast, se gostaste deste episódio, podes partilhar também com outras mulheres para nós criarmos aqui um círculo de mulheres, uma egrégora de mulheres com uma energia que possa empoderar todas nós. Se puderes, deixa-me o teu feedback também, envia-me um e-mail em info@lightsphere.com. Também podes deixar o teu comentário ou a tua mensagem no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui em baixo para tu poderes ver e seguir. Eu estou sempre deste lado. Tu podes também deixar algumas opiniões e sugestões daquilo que tu gostavas também de ouvir aqui no podcast, porque este é o nosso templo, como eu te disse. Um grande beijinho e espero-te no próximo episódio.